Oi, pessoal, continuação da interpretação do filme Coringa, para a gente fazer 2 vídeos para botar no IGTV. Bem, a gente falava da questão da necessidade do filho ser reconhecido pelo pai, e a gente sabe que a física quântica tá aí, para quem gosta disso, né? Da lei da atração, tudo que nós temos dentro de nós, a gente acaba atraindo. No filme fala nitidamente que esta mulher, a mãe dele, com certeza foi excluída pelo pai biológico, né? Foi rechaçada, o filho inclusive traz esse sentir na alma, né? Inclusive transgeracional, provavelmente. Imagino que essa mulher, para ter se sujeitado a isso, também tivesse na história, se fosse uma história real, é uma ficção, tivesse na sua história um enredo também de abandono, de dificuldade em relação à autovalorização, né? Porque é uma desvalorização aceitar algo nesse sentido e aceitar a burla, né? Do registro de um filho adotivo que poderia ser biológico, imagino que sim. O filme não deixa claro isso, né? Mas pelo andar da carruagem, a gente sabe que isso é um histórico recente. E ela aceita, então, cometer um crime, é um delito, é uma burla, né? Então, ele é filho de criminosos, se a gente for ver a parte legal. Ele já traz na sua carga epigenética aí a questão dos delitos, né? Até em relação à sua própria identidade, é marca dele. Então, ele representa tudo isso. A busca deste pai, de uma mãe que passou, inclusive, violências no relacionamento. No filme não deixa claro que as violências físicas fossem do pai, mas dos outros homens, né? Ou de um pai adotivo do ator principal, que ela em alguma vez teria amarrado o menino num equipamento e ele ficou ali castigado, e ela dizia assim, mas eu nunca vi ele chorar, né? E tem assim uma forte alusão, ainda que não explícita, de abuso, violência física e emocional. E nós sabemos em psicogenealogia evolutiva que quando um filho é abusado dentro de casa, quando ele sofre violência dentro de casa, né, pelo pai, e aí lembrando que ela era empregada deste pai, então ele também estava dentro da casa do pai, ainda que tivesse outros homens na vida dessa mulher, provavelmente, pela impossibilidade de ter um relacionamento com o pai biológico, que provavelmente foi o grande amor da vida dela. A gente atrai o entorno, então ele atrai violências físicas em relação a ele mesmo, né? E por que a gente atrai? Para olhar para as violências dos nossos antepassados, o que os nossos antepassados viveram. Então ele apanha, né, covardemente, de 2 grupos. E isso é explícito no filme. Um amigo, entre aspas, que quer pegar o lugar dele, empresta para ele um revólver. E por conta disso ele acaba sendo demitido de um hospital onde ele fazia graça para crianças com câncer, algo que ele gostava realmente de fazer, e porque ele deixa cair esse revólver. E esse revólver acaba sendo o objeto que ele usa para tirar a vida das 3 pessoas que bateram muito nele no metrô, porque estavam assediando uma mulher. Ele começa a rir pelo comportamento compulsivo dele, né? E esses homens, então, agridem o personagem principal, no caso o Coringa, que acaba sendo um ícone em relação a uma legião de pessoas que se sentem inferiorizadas, né? O próprio pai dele, candidato a prefeito, vai na mídia e dá uma declaração, não lembro exatamente a frase que ele diz, mas existe uma classe de pessoas que não aceita que algumas pessoas, como nós, ele diz, né, possam ser prósperas. Então, ele rotula essas pessoas de palhaços, né? Ao que o chapéu esse que cabe na cabeça do próprio filho. Esse filho também tem aí o filho e a mãe, provavelmente pela mãe, né? A mãe, ela gosta de um programa de humor, e eles assistem em casa, e aí durante o programa ele lembra do momento em que ele esteve participando ao vivo deste programa, e que o apresentador inclusive diz que gostaria muito que ele fosse ou sentia que ele fosse um filho, gostaria muito que ele fosse um filho para ele.
Então, essa questão do pai, ela passa constantemente, subliminarmente, no decorrer do filme, né? E no final, esse humorista, ele faz stand-up, né? O ator principal faz alguns stand-ups, sem graça nenhuma, ele tem um caderninho onde ele anota as piadas, né? E pela divulgação, pelo público seguir esta pessoa, ter alguma representatividade, ele é convidado para ir ao programa, para ser entrevistado, e aí o apresentador passa esses vídeos dele, né, novamente. E aí ele diz que, na verdade, a intenção verdadeira de chamá-lo ao programa não foi para enaltecê-lo, mas foi para ridicularizá-lo, né? Situação essa já vivida por ele, pela mãe, durante uma vida. Então a gente aciona os conflitos, o trilho do conflito, que a gente diz em psicogenealogia, né? São os rastros do evento programante. E isso é um gatilho para a descarga do inconsciente, das raivas oprimidas, das pulsões, e ele acaba matando o apresentador no ar, né? Depois, antes disso, ele vai no hospital, mata a própria mãe. Então, lembrando que quando um filho é violado dentro de casa, ele fica com raiva da mãe, porque a função de proteção dentro de casa é uma função materna e a função de proteção fora de casa é uma função paterna. Por isso que muitas vezes, quando um filho é estuprado dentro de casa pelo pai, com uma conivência ou uma não ação da mãe, ele fica com raiva da própria mãe, ou fica com raiva da mãe porque a mãe não conta quem é o pai, ou porque ela escolheu errado. Então há uma raiva inconsciente em relação a essa mãe, né? E quando ele sabe dos fatos de que ele teria sido maltratado, né? Isso desengata também, né? Aciona um gatilho onde ele vai trazer à tona todas as dores, né? Fazer justiça com todas essas dores, porque a essência dele é realmente uma essência boa, uma essência que quis alegrar, essência de cuidar, né? Mas ele foi realmente vítima do entorno quântico, porque a gente atrai a nossa realidade, né? E isso aconteceu com ele também. O que mais que eu botei aqui? Pra gente não esquecer, a lealdade à mãe. Como ele, a mãe também foi internada como esquizofrênico, ele nunca chorou, ele é o filho do silêncio, né? Ela dizia, ele nunca chorou, ele é o filho do silêncio, ele é filho do segredo. Então, como dizia a Françoise Douto, né? Que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Ele traz a esquizofrenia, e aí ela também diz que são necessárias pelo menos 3 gerações para nascer um esquizofrênico. Então, pressupõe-se que, se fosse real, essa situação do segredo deveria ter se repetido aí em pelo menos 3 gerações para que ele e a mãe fossem internados numa clínica psiquiátrica. Muito bem. É interessante que o ator que faz parte do filme, o protagonista do filme, ele tem lábio leporino. Na biopsicogenealogia a gente faz, e na decodificação dental a gente sabe que o lábio leporino é o conflito entre clãs, né? Entre raças, entre etnias, entre raças culturais. Então é bem interessante que, de certa forma, não sei se as pessoas que escolheram esse ator sabiam, não, penso que não, mas que nada é por acaso nessa vida, né? Ele traz uma característica pessoal que mostra esse enfrentamento das diferenças da classe. E se a gente fosse olhar os dentes dele, né? Claro, ele tem o dente 11, levemente quebrado, que é o dente do pai. E ele tem o dente 22, que é o segundo, né? Esse aqui, assim. Esse aqui bem para trás do dente da mãe, então ele sempre escondido atrás da mãe, né? E se fosse verdade, a gente teria aí algumas confirmações, é muito interessante. Queridos, acho que era isso, espero que tenham gostado, contem para mim se gostaram ou não e partilhem também as suas compreensões, eu vou adorar ouvir, tá? Um beijo!